Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe o irmão Carlos. Que Deus continue guiando o senhor nesse programa, nessa inspiração, né? De trazer essa bênção dessa mensagem através desse programa. Eu vou usar então esses momentos aqui para nós falarmos um pouquinho a respeito de um pouco de fé e como se aproximar de Deus, né? Exercendo essa fé, qual é a aproximação que se tem que ter de Deus para termos aquilo que nós pedimos. Eu vou usar uma escritura aqui que é bem conhecida, que fala da mulher cananeia, Cirofenícia, né? E aqui em São Marcos, capítulo 7, a partir do verso 26, diz assim: esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhes: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Talvez você, alguém que esteja ouvindo, né, o programa, não seja da nossa fé, não tenha a fé que nós temos, e eu espero que isso lhe ajude da mesma maneira que ajuda os nossos irmãos. Nós vemos hoje, não é difícil de ver, pessoas sendo ensinadas que nós temos que determinar as coisas, nós temos que exigir as coisas, né? Como se nós fôssemos o Criador e Deus fosse a criatura. Como se nós fôssemos o oleiro e Deus fosse o barro. E não é assim, é o inverso. Nós somos a criatura, Ele é o Criador. Nós somos o barro e o barro não pode dizer para o oleiro a maneira que ele quer ser feito ou o que ele quer que seja feito. É o oleiro que decide. E nós vemos aqui que essa mulher não era judia. Ela era uma gentia de nação. E ela ouviu falar de Jesus. Ela tinha uma necessidade e ela ouviu falar de Jesus. E a maneira que ela se aproximou dele mudou toda a situação. Então, você que talvez está sendo ensinado, né, de uma maneira diferente do que a Bíblia ensina, vamos refletir nessa mulher, na abordagem que ela teve com Cristo e os resultados que aquilo renderam para ela. Aqui diz que ela então foi a Jesus que não... Você conhece a história, nós vamos tentar resumir isso aqui. E no verso 28, ela respondeu e disse, sim, Senhor. Ela admitiu o que Jesus tinha dito. Um cachorro naquela época era um animal imundo. Jesus comparou ela a isso. E aqui na mensagem perseverante, o Mamborano diz que quando ela admitiu aquilo, ela disse, é verdade. Ele diz assim, a fé sempre admitirá que a palavra de Deus é verdade. Amém? Agora, se você quer se agarrar a um credo, vá em frente. Mas a fé, a verdadeira e genuína fé, admite que a palavra é a verdade. Então, chova ou faça sol, que nem diz o ditado, né? O que é verdade, e o que é mentira. Essas coisas não vão mudar. Mesmo que o homem, né, Satanás use de artimanhas, as artimanhas dele, para que faça o homem mudar isso nas interpretações dele, na maneira que ele vê a Escritura, isso não vai mudar, vai continuar sendo assim.
O profeta diz: nós recebemos o melhor ou não queremos absolutamente nada. Né? O mundo evangélico hoje está assim. Não, ou eu sou cabeça, não sou cauda, eu tenho direito, eu exijo. Mas ela não foi assim. Ela admitiu que Jesus estava certo. Sim, Senhor. É verdade, o Senhor não está errado. Tudo que o Senhor está dizendo é verdade, mas eu tenho uma necessidade. Ele diz: a fé está ali. O que estou tentando lhes dizer, amigos, nós vamos ter uma fila de oração aqui umas destas noites. E eu não quero ver uma maca, uma cadeira de roda, uma muleta, nem nada que não seja deixado aqui no chão. E eles saindo andando, estão vendo? Esse era o desejo do profeta. Nós vamos ter uma reunião de oração, vamos orar. E o meu desejo é esse. A menos que venham com o tipo certo de abordagem, vocês não obterão nada. Isso mesmo. Vocês só estarão caminhando de um lado ao outro e alguém dando uma palmadinha em vocês e saindo. E isso não é bom. Vocês têm de saber para que estão vindo. Aquela mulher tinha certeza. Ela tinha um objetivo. Ela tinha um porquê de se sujeitar àquilo. Ela tinha um porquê. O profeta diz: quando você for orar a Deus, quando você for pedir algo, se submeta. Se submeta. Admita que a palavra de Deus é a verdade. Admita que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se sujeite à vontade de Deus. Diga: Senhor, eu estou aqui numa condição, usando a expressão dela, de um imundo, de um cachorrinho. Eu sei que eu não sou digno, mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é muito grande. E se tiver uma migalha para mim nisso, Jesus disse assim, ó, a tua fé, o jeito, né, em outras palavras, o jeito que você chegou, por essas palavras que você está falando, você está entendendo, você entendeu quem você é nesse quadro e quem eu sou nesse quadro. Então que nós possamos fazer isso, entendermos isso. Entenda, irmão, talvez você não tenha fé nenhuma que está ouvindo aí, e você tem uma necessidade, você precisa de algo de Deus. Não está errado, clame, busque. Se diga: Senhor, eu tenho misericórdia de mim, eu preciso de alguma coisa. Mas faça isso com reverência, com humildade. Nunca perdendo aquela ideia de que é você que é o servo. Você é que precisa. Ele é o doador dessa dádiva, Ele é o doador da vida, Ele é o doador da cura, Ele é o doador da saúde, Ele é o doador das bênçãos. O profeta diz: você tem que saber por quê. Aquele que se aproxima de Deus, creia. Observe, lembre-se, ele nunca, ou ela, né, nunca tinha visto um milagre. Ela era grega. Aquela mulher não era uma serva de Cristo. Ela não andava com Cristo e via Jesus fazendo as coisas. Ela sabia, ela era gentia. Ela nunca tinha visto um milagre. Ainda assim tinha fé que havia tal coisa. E ano após ano, dia após dia, nós vemos milagres e simplesmente não conseguimos esperar 1 hora ou 2. Ele está dizendo das pessoas pedirem uma coisa hoje, já tem que ser no estralo. Deus tem que fazer as coisas do jeito que eu quero. E não é assim. Então que nós possamos refletir nessas coisas e dizer: Senhor, eu preciso, eu sei que o Senhor pode. O Senhor é mais do que suficiente para me dar isso. O Senhor é mais do que suficiente para fazer isso. Eu preciso. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. E aí nós vamos ver Deus agindo diferente a nosso respeito, tá? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe irmão Carlos. Continue dando essa graça que o Senhor tem recebido através
de manifestar isso através desse programa, tá? Deus abençoe vocês.